Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse é mais um módulo de estudos de noções de direito para concursos públicos de nível médio e conforme o concurso de nível superior também, desde que não seja para direito propriamente dito. Essa sequência de vídeos, que começa com esse aqui, vai tratar do direito administrativo constitucional, especificamente dos artigos 37 a 41 da Constituição da República, que vai falar da administração pública, dos servidores públicos e do regime próprio de previdência. Vamos lá. Então, vamos lá. Estamos no título 3, que fala da organização do Estado, no capítulo 7, que vai falar especificamente da administração pública, e na seção 1, disposições gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Então, esse é o caput do artigo e a gente precisa aprender algumas coisas aqui antes de seguir adiante. Administração pública direta e indireta. Administração pública direta são aqueles órgãos que estão diretamente subordinados ao chefe do executivo. Então, são os ministérios, ou, no caso do Poder Executivo Municipal e Estadual, as secretarias. E, eventualmente, órgãos que não são da secretaria, de nenhuma secretaria ou ministério, mas que se ligam diretamente ao governador, ou ao presidente, ou ao prefeito. Mas isso vai estar na lei. E administração indireta? Administração indireta são aqueles órgãos que não estão diretamente subordinados ao chefe do executivo. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia que compõe a administração pública indireta, porque ela está subordinada a um ministério e não diretamente ao presidente. Os órgãos de água e luz da sua região. Então, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. CEMIG, Copasa, não são empresas públicas e não estão diretamente ligadas ao governador. Estão ligadas a uma secretaria, subordinadas a uma secretaria. Então, são órgãos da administração indireta. Quais órgãos costumam ser? Fundações, autarquias e empresas públicas. Institutos também. A gente tem o IGAM. Acho que eu não falei fundações. Aqui a gente tem Fundação João Pinheiro. Então, enfim, se o chefe daquele órgão pede bênção diretamente para o chefe do executivo, aquele órgão compõe a administração pública direta. Exemplo clássico, secretarias e ministérios. Se ele não está subordinado diretamente ao chefe do executivo, compõe a administração pública indireta. E aí, todos esses órgãos que compõem tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta de qualquer dos poderes, ou seja, não só no caso do executivo, mas também o legislativo e o judiciário respondem a esse artigo 37, a esse capítulo da Constituição. E isso aqui não se aplica apenas ao executivo. Então,
todos os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vão obedecer a esses princípios. E o que são princípios? São dispositivos, são comandos que trazem embutidos uma conduta que o administrador público, seja da administração direta ou indireta, deve obedecer no exercício das suas funções. Os princípios, junto com as leis, eles compõem o ordenamento jurídico. Então, se aqui fala que ele tem que atender ao princípio da publicidade, isso vira uma norma jurídica. Se ele não der publicidade, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, a seus atos, os atos podem ser anulados. Em alguns casos, nascem nulos já. Então, princípios encerram comandos obrigatórios para o administrador público. Pois bem, aí você precisa decorar que o caput do artigo 37 determina a observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. O princípio da legalidade vai determinar que o agente público deve fazer tudo que a lei determina. Mas não só isso. Até quando ele deve se omitir, essa ação deve estar prevista na lei. Então, enquanto para nós, particulares, tudo que não é proibido é permitido, para o administrador público, só é permitido fazer aquilo que está na lei. Se uma determinada conduta não está prevista em lei, ele não pode exercê-la. Ou seja, o administrador público está vinculado à lei. Ele não pode fazer ou deixar de fazer nada que não esteja previsto em lei. O princípio da impessoalidade tem dois lados. Diz respeito tanto ao administrado quanto ao administrador. No caso do administrador, significa que ele não pode agir por interesses particulares. Todas as decisões que ele tomar têm que ser impessoais. Ele não pode agir em interesse próprio. Quanto ao administrado, ele não pode agir também observando o interesse particular do administrado. Suas ações, suas decisões devem ser impessoais. O administrador, ele age por comando legal e não por interesse em beneficiar o outro ou a si. O princípio da moralidade determina que o administrador público somente deve agir dentro de preceitos éticos. Qualquer fuga da ética transforma a ação, a decisão, num ato ilícito. Consequentemente, conforme o caso, nulo ou anulável. O princípio da publicidade obriga o administrador público a tornar público, a dar conhecimento ao público de seus atos.
Por isso, as publicações em diário oficial e outros casos que não necessariamente exigem publicação, mas que se tornam públicas ou por meio de um convite afixado no mural, e existem outras formas. Aqui o importante é você não confundir publicidade com publicação. Publicação é uma forma de dar publicidade a um ato, mas não é a única. Pode ser por publicação, pode ser por afixação em mural, pode ser por uma carta convite. A questão é que os atos da administração pública precisam ter publicidade, precisam ser levados ao conhecimento público. E uma dessas formas é a publicação, por exemplo, no Diário Oficial, ou, como no caso de licitação, em jornais de grande circulação. Perdão. Eficiência. A administração pública precisa agir de modo a garantir a eficiência de seus atos, ou seja, ela precisa obedecer procedimentos para alcançar o melhor resultado. Então, muitas vezes você vai ver num processo licitatório que a decisão não será tomada, por exemplo, pelo menor preço, mas pela relação custo-benefício. Isso em obediência ao princípio da eficiência. A administração pública precisa ser eficiente. Ela precisa não apenas seguir o procedimento, mas alcançar o melhor resultado. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Observe que a primeira letra de cada um desses princípios forma a palavra limpe. Então, é uma forma de você decorar que esses princípios, quais são? Porque você tem princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais, que são princípios que também devem ser observados, mas que não estão na Constituição. Então, se cai numa prova, quais são os princípios constitucionais que regem a administração pública direta e indireta? Você tem que lembrar do LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Os cargos. O que são cargos na administração pública? São aqueles previstos em lei. Normalmente são os cargos efetivos, que você entra por concurso e adquire estabilidade, mas também podem ser os cargos e funções, os cargos de confiança. E nesses cargos de confiança a gente tem o recrutamento amplo, que não necessariamente entra por concurso. Empregos. Emprego na administração pública? Sim. Alguns órgãos da administração pública indireta, você tem seletistas e não estatutários. Quando
a pessoa que trabalha num determinado órgão público, ela tem carteira assinada, ela é seletista. E aí não é cargo público, é emprego. É caso de Copasa, CEMIG, a maioria, acho que todas as agências. E funções públicas. O que são funções públicas? São aquelas atividades que você vai desempenhar no setor público, mas que você não preenche nenhum cargo e nenhum emprego. Então, por exemplo, assessores, estagiários, agentes políticos, são exemplos de funções públicas. Esses três casos, cargos, empregos e funções públicas, são destinados aos brasileiros, desde que eles preencham os requisitos estabelecidos em lei. E também aos estrangeiros. Qualquer estrangeiro? Não. Quais? Não sei, porque é a lei, uma lei e não a Constituição que vai determinar em que os casos estrangeiros podem ter um cargo, um emprego ou uma função pública. Ah, Adriana, mas e se ele for naturalizado? Se ele for naturalizado, ele não é estrangeiro, ele é brasileiro naturalizado, então ele pode preencher esses cargos, porque essas condições, porque ele é brasileiro. Quando a gente fala estrangeiro, a gente está falando daquela pessoa que não tem cidadania brasileira, nem nato, nem naturalizado. Ok? Isso é muito comum, por exemplo, professor de universidade, cientista, eles vêm, trabalham aqui por um tempo, ou então eles podem fazer um concurso. Muito bem, então, no caso dos estrangeiros, apenas nas condições e nos cargos que a lei definir que podem e que não está descrito aí na Constituição. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que é o que eu falei, o recrutamento amplo. Observem, investidura em cargo ou emprego. Em função pública? Não. Função pública é o estagiário, é o agente político. Esse povo não faz concurso. E o que é a investidura? É você tomar posse, ser nomeado e tomar posse daquele cargo ou daquele emprego para o qual você prestou concurso previamente, antes de ocupá-lo. Então, você faz um concurso e só depois disso, se aprovado, você é investido no cargo ou no emprego. E esse concurso, ele é um concurso de provas, de conhecimento, em alguns casos, também de títulos. Ai, Adriana, mas não foi proibido o título com a Constituição? Não. Os títulos que foram proibidos, provas de títulos em concurso público, são aquelas condições muito específicas, como quem tinha tempo de serviço. Antes dessa Constituição, você podia entrar no serviço público sem concurso. Aí fazia um concurso, quem tinha 5 anos no serviço público ganhava 1 ponto. Por quê? Porque a pessoa já tinha experiência naquilo, não era nem necessariamente para ficar beneficiando os outros, não. Mas aí, com essa Constituição,
que prevê a investidura de uma maneira universal e igualitária para todo mundo, ela proibiu esse tipo de título. Mas, ora, se eu estou fazendo um concurso para um professor de universidade, se ele tem doutorado, eu posso pontuá-lo melhor do que quem tem apenas mestrado. Mas vejam, não é uma característica particular da pessoa ou da situação dela no serviço público. É uma situação que torna aquela pessoa tecnicamente mais qualificada. Então, nessas situações, sim, é possível, além da prova de conhecimentos, ter também a prova de títulos. E aí pontuar a pessoa por condição técnica melhor. Tá bom? E aí fala do cargo em comissão. Cargo em comissão são aqueles que são ocupados para funções de chefia e de direção. Para esses cargos, a pessoa não faz concurso. Cargo em comissão. A pessoa não faz concurso para eles. Normalmente, alguém que já é concursado e que, então, é elevado à condição de chefe, de coordenador ou de diretor, ou, em alguns casos que a lei prevê, essa pessoa não precisa ser uma pessoa que já esteja no serviço público. Pode ser uma pessoa de fora ou da confiança, por isso que antigamente chamava cargo de confiança, ou que tenha um currículo extraordinário. Essa questão da confiança, por exemplo, se eu sou diretora de um órgão, poxa, eu quero como meu assessor alguém da minha confiança. Agora, se eu contrato alguém para esse cargo em comissão de meu assessor e essa pessoa não tem um currículo na área, aí notoriamente eu estou prestigiando alguém sem qualificação. Isso é errado. Então, pode ser sim alguém da sua confiança, claro que afastado da condição de nepotismo, que é o parente seu, né? Mas pode ser alguém da sua confiança, desde que tenha o currículo condizente com aquele cargo. Então, cargo em comissão declarado em lei, ou seja, cargo em que a lei diz que você nomeia sem concurso e exonera e manda embora sem processo prévio. Porque nos outros casos de cargo em emprego público, você só pode entrar por concurso e só pode mandar embora depois de um processo. Então, relendo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, quer dizer, conforme a complexidade, as provas e a exigência de títulos vão ter que ser de acordo com a natureza e a complexidade daquele cargo ou emprego que você está disponibilizando. Porque senão eu vou pedir para a chefe do RH, eu vou exigir, vou pontuar alguém que tenha doutorado em administração. Não faz sentido. Aí é abusivo, tá? Então, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Tanto a prova quanto o título, de acordo com a natureza e a complexidade das atividades que serão desenvolvidas por aquele cargo ou emprego, sempre na forma prevista em lei, ressalvados as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação, ou seja, não precisa de concurso, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e livre exoneração, ou seja, eu não preciso abrir um processo para mandar ele embora. Inciso terceiro,
o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Eu posso ter concurso que válido por 6 meses? Posso, porque aqui está falando até 2 anos. Agora, o concurso não pode ter validade maior que 2 anos. Mas eu posso ter concurso de 6 meses, eu posso ter concurso de 1 ano, posso ter concurso de 18 meses, posso ter concurso de 2 anos. E desde que o edital esteja prevendo a prorrogação, ele pode ser prorrogado. Se no edital do concurso não estiver dizendo que ele será, porque ele pode ser prorrogado, venceu o prazo, não se prorroga. Bom, mas o edital está prevendo que poderá ser prorrogado. Por quanto tempo? Por igual período. Então, se eu tenho um concurso que é válido por 6 meses, ele pode ser prorrogado por igual período, por mais 6 meses. Se eu tenho um concurso de 1 ano e o edital prevê prorrogação, ele pode ser prorrogado por igual período, por 1 ano. Se eu tenho um concurso que o edital informa que ele é válido por 2 anos e que pode ser prorrogado, ele será prorrogado. Se for prorrogado, será por mais 2 anos. Se eu tenho um edital de um concurso de 2 anos que o edital não fala que ele poderá ser prorrogado, ao final de 2 anos o concurso vence e ele não será prorrogado. Entendeu? Vamos então para o inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que isso nos diz? Que pode até haver um concurso antes de vencido o anterior, mas os aprovados nele não podem ser convocados antes que todos os aprovados do concurso anterior tenham sido chamados. Você faz um concurso hoje, não põe no edital que vai prorrogar, ele vale por 1 ano. 6 meses depois você faz um outro concurso. Pode chamar os desse concurso novo, só se você já tiver chamado todos os que foram aprovados no concurso anterior. Inciso 5º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, aqui não pode ter recrutamento amplo. Função de confiança não tem livre nomeação e exoneração. Só quem é concursado pode exercer função de confiança. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas à direção, chefia e assessoramento. Função de confiança e cargo comissionado, cargo em comissão, só para atividades de direção, chefia e assessoramento. Então, se você atribui uma função de confiança a alguém que não vai dar assessoria a ninguém, a alguém que não vai exercer uma chefia ou uma direção, é inconstitucional. E eu conheço órgão que faz isso, sabe? Você está ali exercendo a sua atividade de concurso normal e aí não tem concurso durante muito tempo, porque o governo não aprova. Então, o que eles fazem? Te dão uma função de confiança. Mudou sua atividade? Não. Você está assessorando alguém? Não. Você está fazendo direção ou chefia? Não. Inconstitucional. Mas como ninguém denuncia,
fica por isso mesmo. Então agora você sabe, função de confiança e cargo em comissão somente para atividades de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sim, servidor público civil pode ter sindicato, pode pertencer a um sindicato. Inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, sim, servidor público tem direito à greve, mas nos termos da legislação. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer estou em greve. Não, tem uma série de requisitos a preencher. E uma bobaginha que você não observar, o chefe do órgão, o Estado, entra na justiça, a greve é declarada ilegal, e aí você pode até ser mandado embora, sindicato receber multas, etc, etc e etc. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. É a cota para deficientes. Mas atenção, o cargo, a função atribuída para aquele cargo ou para aquele emprego público tem que ser compatível com o que a pessoa pode exercer. É complicado você colocar um deficiente visual para atender um balcão de fórum, que ele não vai conseguir encontrar o processo lá nos armários, tá? Então, tudo dentro dos critérios para admissão. A pessoa tem que ter condição de exercer atividade, senão daqui a pouco você está botando cadeirante para ser carteiro, imagina, complicadíssimo, né? Inciso 9º, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, você, além dos cargos de concurso, acontece algo extraordinário como a pandemia da Covid. E os hospitais estaduais não têm pessoal de enfermagem suficiente para atender a demanda. E não dá tempo de fazer um concurso porque está chegando paciente todo dia. O que você faz? Você faz um contrato por tempo determinado para atender essa necessidade que é temporária e que é de excepcional interesse público, que são os pacientes da Covid, por exemplo. Ok? A lei, já existe a lei que estabelece os casos em que isso pode acontecer, e aí ela vai determinar qual que é a duração desse contrato, porque está bem dito aí que é por tempo determinado para uma necessidade temporária e de excepcional interesse público, porque senão vira a casa da mãe Joana. Senão, daqui a pouco, ao invés de fazer concurso para as atividades, o governo está fazendo com você contrato temporário e aí fica muito fácil, porque não tem que pagar direito nenhum, não tem, com 2 anos tem que mandar embora, não gera vínculo, etc, etc, etc. Tá? Então, você fique sabendo que é só lembrar, usar como exemplo a pandemia. Em casos, ou então, por exemplo, quando o governo passa por precisa fazer algum mutirão carcerário, vamos supor. Então, inchou demais, tem que ver quem está com pena vencida e tal, para desocupar a vaga. Se o governo quiser temporariamente contratar
profissionais do direito ou outros profissionais para fazer um mutirão, pode. Mas tem que ser muito bem justificado, o processo é muito rigoroso. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39. Opa, nós estamos no 37, a gente ainda não viu o 39. Nós vamos chegar lá. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, vamos lá. Servidor público tem remuneração. Alguns agentes públicos e políticos não têm remuneração, têm subsídio. Qual que é a diferença? Remuneração é o vencimento básico do meu cargo de concurso e todos os penduricalhos que a lei permitiu angariar. Por exemplo, gratificação por tempo de serviço, quinquênios, biênios, como o professorado tem, e outros. Subsídio não tem penduricalho. Quem recebe por subsídio não tem quinquênio, não tem nada. Então, essa é a única diferença. O subsídio, ele é parcela única, a remuneração é composta de várias parcelas. Bom, salário, remuneração e subsídio, somente os seus valores somente podem ser fixados ou alterados por lei que trate desse assunto. Então, o administrador público não pode falar assim, a nossa receita aumentou, eu vou dar um aumento para a turma. Ah, nossa receita caiu, vou tirar essa gratificação. Não. Tem que criar um projeto de lei, mandar para a respectiva Assembleia, ou Câmara Municipal, ou Congresso, para virar lei. Somente por lei pode-se mexer em salário, em remuneração e subsídio. Então, a primeira questão aqui tem que ter uma lei específica. Mas essa lei específica, então, o ministro pode enviar um projeto de lei para mexer na remuneração das pessoas daquele ministério? Não, porque a iniciativa privativa, a atribuição a quem a lei permite criar projeto de lei tratando de remuneração de servidor é o chefe do executivo. Então, no caso, se o ministro quer mexer na remuneração daquela determinada carreira, ele tem que encaminhar seus motivos para o presidente e o presidente encaminha lá para a Câmara. Se for no governo, o secretário, ou então o chefe do órgão e da administração indireta encaminha para o secretário encaminha para o governador. Só o governador pode encaminhar, só ele tem iniciativa privativa. É quem dá início, quem pede para dar tramitação no projeto de lei. Só o chefe do executivo é que pode tratar em projeto de lei assuntos relativos à remuneração e subsídio de servidores e agentes públicos. E aí, assegurada a revisão geral anual, isso não cola, porque eu, por exemplo, eu estou sem revisão de salário há uns 10 ou 15 anos, um trem assim. E sempre na mesma data, que seria os aumentos, essa revisão que fala é aquele aumento de acordo com a inflação e tal, que a gente realmente não tem. E sem distinção de índices, ou seja, antigamente você dava 10% para o pessoal da educação, sendo que os professores 10%, os não sei o que 5%, não. Então agora dá 10% por todos os servidores daquela mesma carreira, daquele mesmo órgão, ou então
Não pode ter. Uma mesma classe de servidores não pode ter índice de aumento diferente. Mas aí, afinal, o que fala esse artigo 39, parágrafo 4º, que a gente ainda não foi lá, que é o subsídio, né? A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39. O parágrafo 4º do artigo 39 fala que o membro de poder. Quem é membro de poder? As pessoas que pertencem ao judiciário, ao legislativo, ao executivo. O detentor de mandato eletivo, aquelas pessoas em quem a gente vota, os deputados, os vereadores, prefeito, governador, senadores, presidentes, e os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado, proibido o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, o que a gente vai ver a seguir. Então, enfim, o parágrafo 4º do artigo 39 só explica o que é o subsídio. É aquela pessoa, é o que ganha aquela pessoa que é chefe de algum órgão, de algum poder, além das pessoas que têm mandato eletivo, ministros e secretários. Essas pessoas, elas não recebem remuneração, elas recebem subsídio. E aí, remuneração e subsídio só são definidos seus valores mediante lei, observada a iniciativa para criar essa lei, que é do presidente, do prefeito ou do governador, cada um ali no. Obrigada por acompanhar meus vídeos, espero que você tenha bons estudos. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail com adrifernandesbh@gmail.com. Se puder, me siga também no Instagram, @adrifernandesbh. E aqui no YouTube, se você tiver interesse, eu tenho material de hipnose e programação neurolinguística. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse YouTube e acessar ali, clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima!